Olá, galera, tudo bem? Eu gostaria de já anunciar MG Talks. Todo mês aqui compartilhando, estaremos entrevistando, estaremos mostrando pessoas da área de referência que podem ser útil para você que está nos assistindo. Bem, nós começamos esse projeto e eu tenho um prazer enorme de estar expondo para vocês aqui o conhecimento de 30 anos na parte de educação, na parte de formação e na parte também de cuidados esses de mulheres e homens que gostam de estar sempre no centro da beleza. Você que está nos ouvindo aí, você pode já compartilhar com alguém que esteja interessado sobre saúde e beleza do fio do cabelo. Estaremos abordando vários assuntos que é pertinente, assunto que diariamente é encontrado dentro de um salão de beleza e também de um consultório de dermatologia. E para falar sobre esse assunto, nada mais do que nada menos, hoje a minha convidada e amiga querida Bianca Bussato. Eu pronunciei certo? Corretíssimo, e olha que isso é difícil, hein? É um prazer enorme estar aqui, Márcio. Muito obrigada pelo convite, por poder mostrar um pouquinho do que eu também faço diariamente. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bianca Bussato, sou médica dermatologista, especialista em cabelo, saúde do couro cabeludo, do fio e também em procedimentos injetáveis. Olha aí, olha, não é porque minha amiga não, mas eu, assim, particularmente, Bianca, eu considero você como uma pessoa muito bem informada, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com conteúdo, além de ser uma pessoa bonita, educada. Gente, é uma pessoa de referência nessa área. E para mim está sendo um prazer, um orgulho de estar trazendo Bianca Bussato para o nosso podcast, ou seja, Podtalks. MG, né? É MG, não é isso? MG. Produção, me ajuda. MG Talks. Nós vamos abordar hoje aqui, Bianca, assuntos que às vezes é polêmico, tá? Eu sei. Não entraria aqui. Nós vamos falar sobre saúde do couro cabeludo, saúde do fio. Então, é de extrema importância você que está nos ouvindo, você que está interessado nessa conversa, divulgar, fazer uma divulgação, vá lá, curte e compartilha, que vai ser bom para a pessoa que você entende que precisa ouvir e para você que também que está nos ouvindo. Bianca, eu queria que você falasse um pouco de você, antes de a gente entrar nos assuntos que nós vamos abordar. O que você encontra no seu consultório quando se fala de cabelo? O que você mais encontra? Definitivamente, o que eu mais encontro, né? E hoje é muito comum, é até difícil a gente ter na clínica pessoas que vêm para uma primeira consulta e não falam sobre o tema cabelo. E a queixa mais comum, 90% das queixas, é queda de cabelo. É claro que também a gente tem pessoas que buscam somente o embelezamento do fio, querer cuidados de rotina para o couro cabeludo, para o fio, porém o que a gente realmente mais encontra é queda de cabelo. Só que aí vem a pegadinha principal, Márcio, nem toda queda de cabelo é simplesmente só uma queda de cabelo. É sério isso? Sim, com certeza. O importante é a pessoa ter uma consciência e é baseado nisso que nós estamos aqui. A queda de cabelo é preocupante? Às vezes sim, às vezes não. Para isso a gente precisa sempre identificar ali a história da pessoa, né? Ver o que motivou a pessoa a vir, há quanto tempo essa queda está acontecendo. Então, assim, são fatores que são muito importantes para a gente avaliar se essa queda de cabelo é simplesmente uma queda de cabelo, que ela acontece de período em períodos, né? Eu sempre falo que o nosso cabelo, ele tem sempre um ciclo capilar. Então, a gente tem cabelos em diferentes fases desse ciclo. A gente tem cabelo crescendo, que a gente chama isso de fase anágena. A gente tem cabelo em repouso e a gente tem cabelo caindo. Então, quando esse cabelo caindo, ele aumenta ali mais do que 5%, porque é o normal que a gente espera ali no nosso ciclo capilar, a gente chama isso de uma queda de cabelo. E a gente precisa identificar se essa queda de cabelo é simplesmente por alguma coisa que está acontecendo ali na vida da pessoa. Às vezes o paciente passou por uma cirurgia, às vezes o paciente está no período de estresse, ou se tem um fundamento mais preocupante, que poderia ser ali alguma doença de couro cabeludo.
Olha aí, você, profissional da área, importante você ter essa parceria com uma dermatologista de referência, uma dermatologista séria, porque é o que a Bianca está falando aqui, nem sempre uma queda de cabelo é uma coisa natural. Então, precisa de um diagnóstico sério, precisa de uma intervenção séria, mas precisa também de uma análise séria. Doutora Bianca, o que é normal para você? No nosso segmento de beleza, ou seja, salão de beleza, nós entendemos que de 100 a 150 fios que caem por dia é normal. Passou disso já não é mais normal. Para você, com a vasta experiência, apesar de ser muito nova, mas é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, uma pessoa estudada, uma pessoa que está sempre inteirada, para você, o que é normal? Quantos fios podem cair por dia que pode ser considerado normal? Então vamos lá, Márcia, eu vou te dar 2 exemplos aqui, tá? Na literatura, então quando a gente vai olhar ali a evidência científica, diz que aproximadamente entre 100 a 150 fios é o que cai normal, né? Mas eu odeio quando a gente tenta colocar tudo junto no mesmo bolo. Então eu sempre falo pro paciente, o normal vai depender de cada pessoa. Então o que é normal para você? O que geralmente acontece com você? Então, se o paciente ele tem ali um padrão de que cai alguns fios, é óbvio que você não vai conseguir quantificar isso, mas você vai ver, e do nada começa a cair além do que ele está acostumado, isso passa a não ser mais normal. Então, antes mesmo dessa quantificação, da gente usar 100, 150 fios, o paciente não vai ficar lá contando quantos fios caíram. Eu sempre falo, fugiu do padrão, é bom a gente começar a pesquisar para a gente ver se tem alguma coisa acontecendo. Acontecendo isso, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Primeiro passo é procurar uma ajuda médica, nada de Google, nada de perguntar para o amigo. Então, assim, a gente tem que ir numa consulta médica, de preferência no médico que tem uma experiência em cabelo, que tem ali um instituto capilar dentro da clínica. Isso é muito importante, porque a gente consegue ali fazer o diagnóstico e tratamento no mesmo setor e aí a gente vai identificar. Então, a gente vai fazer uma anamnese, que são algumas perguntas para o paciente, para a gente identificar quanto tempo esse cabelo está caindo, se tem algum fator que motivou aquela queda. A gente também pode pedir alguns exames laboratoriais, que é exame de sangue. A gente vai ter que investigar alguns fatores ali de alimentação do paciente, de estilo de vida mesmo desse paciente, para saber se não tem alguma relação. E em último caso, se a gente desconfiar de algo mais grave, a gente vai lá pedir uma biópsia, que é tirar um pedacinho desse couro cabeludo e encaminhar para biópsia, para o histopatológico, para a gente ter um diagnóstico mais correto. Viu, gente? Tem jeito. Tem jeito para tudo. Então, você que tem queda de cabelo, não se desespere. Claro, você tem que ter uma atenção e ter um acompanhamento com uma pessoa que entende do assunto, uma dermatologista. Eu já estou indicando para você a doutora Bianca Bussato. Mas, doutora Bianca, muitas pessoas que sentam na minha cadeira relatam esse tipo de problema. É queda, o cabelo, o fio não consegue chegar 100% saudável até as pontas. Eu escolhi há mais de 10 anos estar trabalhando com um método que não prejudica o cabelo. Sua opinião, Mega Hair faz mal para o cabelo? Então vamos lá, assunto super polêmico, tá? 98% das dermatologistas que vão você perguntar isso vão falar que não indicam. E aí, gente, por que as pessoas geralmente falam isso? Porque a gente, infelizmente, carece de profissionais, Márcio, como você, que se preocupam com a saúde do fio, né? Então isso é muito difícil a gente achar um cabeleireiro que se preocupa com isso. Então antigamente realmente a gente tinha métodos que eu não indico de jeito nenhum, que é a queratina, que são os métodos antigos de tração, que são métodos que realmente vão danificar o cabelo. Hoje em dia a gente sabe que existem métodos que são seguros e principalmente, né, isso vai depender muito de quem a pessoa vai escolher para poder fazer esse procedimento. Então, muito mais importante do que qualquer coisa é escolher muito bem o profissional para isso. E claro, existem perfis de pessoas que vão se adaptar ou não ao Mega, porque pra gente ter um Mega, mesmo de forma saudável, a gente sabe que a gente precisa de pessoas conscientes, pessoas que vão cuidar, que vão fazer a manutenção de forma regular. Então, realmente não é toda pessoa que vai se encaixar pra isso. Agora, assim, aqui, ó, corta, gente. Ninguém tinha que estar me ouvindo falar isso. Mas eu já usei Mega Hair, inclusive com você, durante muito tempo.
E foi algo que foi muito bom pra minha saúde, pra minha autoestima e pra saúde até do meu cabelo. Eu tava numa fase que o meu cabelo tava mais curto, eu tinha acabado cortando mais o cabelo. E eu queria voltar a fazer com que o meu cabelo crescesse. Estava um pouco ansiosa. Então eu coloquei o Mega e a gente ficou um período ali, deve ter sido um ano e pouco, que recuperou o meu cabelo. Então melhorou a saúde do meu cabelo. O meu cabelo cresceu porque a gente em conjunto conseguimos tratar isso da melhor forma. Então isso aí é uma super solução também para os pacientes que tiveram algum dano ali no cabelo por algum motivo e quer que esse cabelo ele cresça, mas ele não quer esperar. Então também é uma solução. Mas sempre pontuando que é muito importante a gente avaliar o perfil da pessoa para ver se a pessoa realmente tem o perfil de que vai cuidar desse cabelo. E principalmente, pessoal, escolher muito bem o profissional. Porque hoje em dia a gente carece no mercado de profissionais que queiram cuidar também da saúde do nosso cabelo. A Bianca, ela abordou um assunto aqui que é muito importante para mim, como cabeleireiro, e ela é uma das pessoas que eu cito muito quando as pessoas me procuram para usar Mega Hair. As pessoas perguntam, mas eu vou precisar de usar a minha vida inteira? E eu cito ela como um exemplo de uma pessoa que usou por alguns anos, chegou um tempo que ela não precisou mais de usar. Meu cabelo estava mais cheio até do que quando eu tinha Mega Hair, né? Então, assim, precisa entender o perfil e o para quê. Ela falou de uma coisa aqui muito séria, que aí entra já numa área técnica, né? Márcio, antes de você até continuar, uma coisa que eu acho muito importante, alguns pacientes também que passaram por alguns processos, né? Então, por exemplo, pacientes que estão com muita perda de cabelo. Então, assim, e que a gente sabe que a gente não vai mais conseguir recuperar aquele cabelo, porque existem doenças que a gente não recupera, né? Sim. E isso é normal. Então, assim, para esses pacientes, às vezes o Mega é uma solução. Porque o que a gente quer para esses pacientes? A gente quer tratar para esse cabelo não progredir mais a doença, então parar de cair, isso a gente tá falando mesmo de doenças de couro cabeludo que são mais graves, mas a gente precisa entregar um pouco de autoestima para esses pacientes, a gente precisa devolver beleza para esses pacientes, que esses pacientes eles sentem muitas vezes fragilizados emocionalmente por conta do cabelo. Então, assim, para esses pacientes, muitas vezes eu também indico o Mega, sabendo que ele vai usar o Mega durante um período muito longo, mas é uma solução que a gente tem para esses pacientes. Sim. É verdade. A questão de examinar bem o perfil é muito importante, Bianca. Você falou num assunto aí sobre métodos tracionáveis. Esses métodos tracionáveis, ele força o couro cabeludo. E isso pode trazer algum tipo de trauma na área do couro cabeludo. Com certeza, o que a gente chama de alopecia de tração, né? Que não é só pelo Mega Hair. Às vezes o hábito também de pessoas, por exemplo, bailarinas, a gente fala muito isso, que prendem o cabelo muito forte por um período muito longo, pode também desenvolver alopecia de tração. Então é importante você analisar bem o método que você vai usar de Mega Hair. Nos salões, Bianca, você também falou de uma importância de devolver a autoestima para as pessoas. Eu vejo isso como um assunto muito importante também, porque às vezes as pessoas, ela não tem nenhum tipo de doença, mas ela corta o cabelo e ela sentiu que aquele corte não foi favorável, ficou muito curto. Sim. Ficou num tamanho indesejável. E a gente, para devolver a autoestima... Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu acabei cortando, cortei muito curto na época, e eu fiquei me sentindo mal porque eu gostava do cabelo grande. E para devolver a autoestima, a gente coloca durante um período, né? A gente programa um período. É porque não tem como fazer o cabelo crescer de um dia para o outro. É impossível, né? Não Nem tem. tratando. Não existe, gente. Não existe. Fórmula mágica da internet, ó, isso é fake. Aí a gente opta por esse tipo de opções que pode fazer o cabelo crescer em minutos. Pois é, isso é muito bom, né? E também dar volumes em minutos. Sim, pacientes que muitas vezes não vão ter volumes, né? E outra coisa também que é muito importante, Márcio, eu sempre explico para os meus pacientes isso. A gente tem uma programação de crescimento capilar. Cada indivíduo já nasce com essa programação, uma programação genética. Então, algumas pessoas não têm programação para ter cabelo longo e elas não vão ter, né? Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam: doutora, meu cabelo não cresce. Aí eu pergunto, né? Uma pergunta que é muito importante. Em algum momento da sua vida, você já teve cabelo longo? Se essa pessoa, em algum momento da vida dela já teve cabelo longo, ela pode voltar a ter. Mas se essa pessoa nunca teve cabelo longo, ela tem uma programação genética para ter cabelo curto. E aí não adianta, né? Essa pessoa vai precisar de um Mega Hair se ela quiser ter um cabelo longo, porque a gente não vai conseguir aumentar, mudar, modificar essa programação genética dela. Mega Hair, uso.
prejudica cabelo? Mito ou verdade? Depende, né? Então, assim, vai depender do método e vai depender do profissional de sua escolha. Agora, entrando em outra esfera de assunto, você falou de programa, nós falamos de cronograma lá no salão. Cortar cabelo faz bem para manter um fio saudável ou é mito? Com certeza faz bem para manter um fio saudável com aparência saudável. Cortar o cabelo não vai fazer o cabelo crescer, né? Mas cortar o cabelo, ele vai dar sempre ali o aspecto de que o cabelo tá saudável. Porque muitas vezes, isso aí você deve ver muito na sua prática, né? Que às vezes a pessoa corta o cabelo e parece que o cabelo tá maior do que antes de cortar. Porque a gente tira, não verdade. é? Porque a gente tira as pontinhas e a gente traz volume. Então é muito importante a gente manter ali um corte pra gente ter o cabelo mais saudável, mais bonito, com as pontas mais regulares. Doutora Bianca, qual é a frequência que você corta o cabelo? Gente, ou apara? O meu é mais difícil. Eu não sou o parâmetro, né, Márcio? Deveria cortar muito mais do que eu corto. Eu não consigo cortar muito por falta de tempo, mas geralmente eu tento cortar sempre a cada 2 a 3 meses. E olha que eu gosto de cabelo grande, a gente sempre faz ali um corte pra tirar as pontinhas, mas faz muita diferença. A sensação que eu tenho quando eu corto o cabelo é que o meu cabelo tá maior do que antes de cortar. Nós, pela experiência, nós conseguimos entender, chegar a uma conclusão que o cabelo, ele cresce de média 1 a 1,5 centímetro por mês. E nós também conseguimos entender que a falta de um corte de cabelo faz com que as pontas, elas embaraçam mais. Isso faz com que quebre o cabelo, perfeito. Com isso, quando a pessoa vai escovar ou vai pentear, quebra o cabelo. Com certeza. Então, nós entendemos a importância de estar cortando as pontas ou mantendo uma regularidade no corte de cabelo. É muito importante para a saúde do fio do cabelo. Você concorda comigo? Concordo muito, porque se a ponta vai ficar embolada, a gente vai ali, o ato de tentar desembaraçar, vai acabar quebrando e vai tirar até cabelo um pouco do folículo, né? Quando você força o cabelo numa escovação que tenha uma ponta ali já com ponta dupla, o cabelo embolado, embaraçado, é prejudicial ao couro cabeludo? Porque a pessoa fica, ai. Com certeza, porque na verdade o ai é que tá fazendo uma tração ali no couro cabeludo, então esse cabelo ele pode se desprender ali do folículo do couro cabeludo e você perder esse cabelo, ou então a quebra do cabelo vai acontecer. Então tudo que é tracionável pro couro cabeludo é péssimo, é ruim. Um hábito péssimo. Tudo que é tracionável e tudo que é friccionável, né? Então o ato da gente também friccionar muito ao enxugar a toalha ali no couro cabeludo, ou então deitar em alguns tipos de tecido, né? Como algodão, que é um tecido que é muito friccionável, é ruim. Então, assim, tudo que é friccionável, então tração é ruim. É um hábito ruim, tanto pro fio quanto pro couro cabeludo. Galera, é muito gostoso estar conversando com uma pessoa que entende sobre a saúde do fio, que está diariamente lidando com isso. É gostoso porque você não só fala da tua vivência no salão de beleza, mas traz um tipo de informação por detrás de tudo que acontece em relação à saúde e à beleza. Agora, doutora Bianca Bussato, eu queria saber sua opinião sobre mechas. Mecha é descoloração do fio. É saudável ou não é saudável? É ruim ou não é ruim? Qual é o tipo de informação que você pode dar para as pessoas que gostam de descolorir o cabelo, que precisam de iluminar mais a sua visão de cabelo? Ou seja, eu trabalho com visagismo há mais de 30 anos. Eu entendo que um cabelo, quando ele está totalmente cru, ou seja, é um cabelo virgem, falta luminosidade para que complete a beleza do rosto da mulher. Às vezes até do homem também. Eu queria a sua opinião sobre o que fazer quando a pessoa tem medo de fazer as mechas no cabelo.
Primeiramente, assim, eu sou suspeita para falar sobre o assunto. Eu faço mechas no meu cabelo há mais de 15 anos, né? Não sou contra, recebo essa pergunta todos os dias. Mas eu acho que, assim, a gente tem que falar verdades aqui. Claramente, as mechas danificam o cabelo. Isso é óbvio, gente. Não tem como. Nenhuma pessoa, nenhum profissional que vai falar isso de uma forma honesta pra você vai dizer ao contrário disso. Mas existem formas da gente diminuir muito esse dano pra ele ser quase imperceptível, né? Isso que é o mais importante. Então, assim, eu não consigo ficar sem ser loira. Então, hoje eu diminui um pouco a frequência porque eu gosto mais do momento de vida que eu tô de ter um cabelo menos daquele loirão. Acho que já passou um pouco da moda também daquele cabelo super platinado, mas já fui super platinada. Mas eu acho que a gente tem que entender como que a gente se sente bem. E a gente tem que, sim, a gente pode continuar fazendo as mechas sem problemas, mas o que a gente tem que mais focar é o que a gente pode fazer pra danificar menos. Então, a gente tem que entender o seguinte. A pessoa que faz mecha, ela vai precisar de muito mais cuidado do que uma pessoa que não faz mecha. Então ela vai precisar tanto de um cuidado diário em casa, né, com cronograma capilar. Ela vai precisar de hidratações recorrentes no salão de beleza. Ela vai precisar também, hoje em dia a gente sabe que a gente tem meios super seguros a gente agredir menos esse cabelo, né? Que a gente usa alguns produtos antes ali de realizar as mechas e pós imediatamente também depois. E principalmente, né? Tem que saber escolher bem o cabeleireiro que vai fazer as mechas. Porque o cabeleireiro, ele tem que ter a consciência, ele tem que ter a ética de falar pro paciente, olha, seu cabelo tá no momento de fazer mechas, ou então, não, seu cabelo não dá pra fazer mechas agora porque a gente vai quebrar esse cabelo. Vamos primeiro fortalecer esse cabelo para que a gente possa deixar ele forte, para depois ele aguentar as mechas. Então isso, Márcio, é o mais importante. É a escolha realmente do profissional que vale pensar não só no paciente ficar com o cabelo bonito hoje, porque saiu do salão, cabelo escovado, todo mundo fica lindo, né? E no dia seguinte, né? Como é que vai ficar esse cabelo? Então, isso é muito importante. A gente saber se escolher o profissional, porque eu não sei definir isso, né? Não é da minha alçada definir se o cabelo está apto ou não a receber uma mecha. Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem teste de mecha, teste de coloração, que isso é muito importante. Então, assim, primeiro passo, né? Acho que a escolha do profissional é o primeiro ponto. E escolher um profissional. O profissional escolhendo bem, ele vai escolher bem o tipo de produto que ele vai aplicar, o que ele vai fazer de pré, o que ele vai fazer de pós. Acho que isso é o mais importante. Eu comparo o cabelo igual a pele. A pele nunca pode deixar de receber um tratamento. Uhum. E quando a pele vai para a exposição, seja ela de um bronzeado ou de um sol, ela precisa de um pré, para depois o durante e o pós. Assim é um cabelo. Com certeza. Cabelo precisa de ser preparado para receber uma descoloração. Sim. E no ato da descoloração precisa de algum agente para proteger essa descoloração. E o mais importante, doutora Bianca, é aonde você falou. O pós é muito importante. Muito importante. O cuidado. A pessoa precisa ter um cronograma de tratamento para poder sustentar aquilo que ela fez no cabelo dela, que recebeu um tipo de processo. Sim, que é uma intervenção, né? Um processo químico, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Então, assim, é um processo químico que vai agredir, só que a gente consegue minimizar muito essa agressão hoje em dia com o que a gente tem de tecnologia, né? Mas a entrevista antes de realizar qualquer serviço, ela é muito importante para mim. E para você? A entrevista é analisar o fio, se o fio tá pronto para receber uma descoloração. Ou até de ser honesta pra pessoa, né, Márcia? Falar assim, olha, seu cabelo não vai aguentar chegar nessa cor. Porque hoje em dia, o que eles chegam e falam? Quero essa cor de cabelo aqui, né? Igualzinho acontece comigo. Quero esse preenchimento labial exatamente como tá aqui. E às vezes isso não funciona pra aquela pessoa. E a gente tem que ali parar e pensar e explicar, porque nós somos responsáveis por isso, né? O nosso trabalho. A gente fala, olha, pra você não dá pra fazer isso agora. Porque se eu fizer isso agora, eu vou agredir o seu fio, vai quebrar. E saber falar não, né? Porque é muito difícil saber falar não, é muito mais fácil falar sim. Mas eu acho que a maior responsabilidade da nossa profissão é saber falar não, que muitas vezes a gente vai ter que falar. Então, você que quer descolorir o seu cabelo, você tem medo, pega a dica. Primeiro você tem que ter um profissional que tenha responsabilidade para analisar o fio, para dizer para você até onde você pode descolorir e também te dar o passo a passo para você ter segurança de ter um cabelo saudável e descolorido. Sim, com certeza, que é possível. É possível. É possível. Pessoas que tiveram ou foram mal sucedidas numa descoloração. Qual tipo de opinião mesmo que você possa dar aqui
qual é o tipo de tratamento, o que a pessoa tem que fazer? Primeiro passo, tem que recuperar esse cabelo, né? Não pode sonhar em tentar fazer alguma intervenção se esse cabelo não estiver apto para isso, né? Então ela vai ter que realmente procurar um outro profissional, geralmente mais indicado, né? Que tenha uma experiência nisso. E aí vai ter que primeiro recuperar esse cabelo, para depois passar por outro processo ali de... A pessoa não precisa nunca mais não fazer mechas, né? Mas vai ter que intervir de forma diferente, às vezes descolorir de forma mais devagar, e procurar um profissional que realmente entenda disso. Mas o primeiro passo é recuperar esse fio, recuperar esse cabelo. Porque se tentar um em cima do outro, vai quebrar mais, né? Que a gente vê um monte de gente fazendo isso por aí. Fica. Aí dá corte químico, aí faz né? corte químico. E que tipo de orientação você pode dar para os amigos de trabalho, pessoas que trabalham na área de descoloração de cabelo? O que a pessoa pode pegar aqui de um conselho seu na questão de pegar um fio já debilitado, já destruído? Márcia, eu acho que o maior problema que a gente enfrenta hoje em dia não é nem um conselho médico, isso aí é um conselho ético, eu falo, né? Que os profissionais, eles têm medo de falar não pro cliente, pro paciente, eles têm medo, eles não querem receber um cliente de primeira vez e falar assim, eu não vou fazer isso. Mas muitas vezes você vai ser muito mais responsável, a pessoa vai gostar muito mais de você se você souber falar não naquele momento. Porque às vezes não tem o que fazer, às vezes o paciente ele vai ter que ir pra casa com um cronograma capilar, né, com uma máscara, um creme, uma umectação, voltar pra fazer seriadas hidratações, cauterizações dentro do salão, e ele não vai poder fazer a mecha naquele momento. Só que a gente encontra muitos profissionais que não sabem dizer não. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão tentar corrigir. Só que tentar corrigir vai causar mais problema. Então, doutora Bianca, o melhor remédio para esse tipo de problema é a sinceridade. Sinceridade, ser verdadeiro, honesto e ético. E ter coragem para falar não. Coragem para falar não, né? E assim, eu como cliente, eu acho que eu admiraria muito mais o profissional que vira para mim e fala assim, não dá para fazer, do que aquele que tentar fazer e acabar estragando o meu cabelo. A gente, nós que somos da profissão, nós entendemos que nós precisamos realizar serviço, mas a tua sinceridade ela pode ser o melhor remédio e o melhor caminho para você ganhar, conquistar essa cliente que está precisando de um cuidado, não é isso? É responsabilidade, né? É uma responsabilidade, né? Com o outro, né? Quando a gente encontra cabelos assim, doutora Bianca, imediatamente a gente tem que acessar ou ir para um lado de tratamento imediato. Exatamente. E tratamento imediato exige experiência e também exige um conhecimento que o profissional vai fazer. Eu quero uma opinião sua. Porque que quem está nos ouvindo são pessoas que são clientes e são os amigos de trabalho também. Sim, com certeza. Eu queria um conselho seu. O que a pessoa tem que fazer quando ela encontrar esse tipo de problema na sua cadeira? Ela vai encontrar uma cliente que está com o cabelo já castigado, já destruído, e você já falou que primeiro tem que ter uma consciência, né? Responsabilidade. Mas você responde como cliente, não como doutora. Que conselho você daria para a pessoa usar para as suas clientes? Como é que ela pode convencer que naquele momento não pode mais descolorir? Falar o que você falou. Sim. Dizer não com responsabilidade. Falar que não dá. Não dá. E aí, organizar ali, fazer um cronograma para essa pessoa, né? Sabendo que não tem como a gente definir tempo de durabilidade. Cabelo é algo que demora. Tudo que a gente faz em cabelo é demorado, a gente sabe disso. Então, para um cabelo crescer, ele demora. Para um cabelo recuperar, muitas vezes demora. Então, a gente não tem como assumir um tempo e fazer um cronograma. Tanto um cronograma de uso em casa, e aí a gente vai ter que saber das necessidades daquele paciente, daquele cliente, quanto também um cronograma para a pessoa fazer dentro ali do salão de beleza, que a gente sabe que ali a gente vai fazer os tratamentos que são mais agressivos, né? Outra coisa também que é muito interessante, Márcia, é que hoje em dia a gente tem suplementações que a gente pode fazer para o paciente para a gente recuperar essa haste, né? Para aumentar o crescimento capilar. Então a gente consegue aumentar um pouco esse crescimento capilar, a gente consegue melhorar a haste. Então também uma solução é encaminhar esse paciente para tratamento conjunto num consultório de dermatológico para a gente poder fazer esse acompanhamento conjunto.
Doutora Bianca, entrou no assunto onde eu queria, cronograma. Cronograma, galera, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas tinham que ter um cronograma. Cronograma de pele. Mas eu acho que esse nome assusta, né? Tipo, cronograma capilar. As pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, Vamos quebrar esse paradigma aqui? Tem que acabar com isso. Não é, gente. Cronograma capilar é só o que você vai fazer, a sua rotina, né? De cuidado. Assim como na pele também, Exatamente. Né? Tem que ter, né? Uma pessoa que tem uma exposição com o sol precisa de um cronograma ou precisa de uma preparação para receber o sol, né? Exatamente. O cronograma são os hábitos que você vai passar a ter com aquele cabelo. Mas acho que é muita coisa no dia a dia. A gente tem que fazer skincare, a gente tem que cuidar da casa, cuidar de filha, tem que fazer o cronograma. Até eu me assusto com esse nome. Mas, gente, cronograma é um hábito. Basta você... É igual o cronograma de manter a higienização dos seus dentes. É isso. É um hábito. Antes de nós entrarmos para falar de cronograma, tratamento, queria deixar aqui uma pergunta que talvez é uma pergunta muito persistente no salão e também nos consultórios de dermatologista. Exposição ao sol. Como a gente faz para manter um fio saudável quando a gente mantém um cabelo exposto ao sol? Por quê? Vai à piscina, doutora Bianca, tem que pegar o sol. Pois é. Vai pra praia, tem que pegar o sol. Vai dar uma corrida, pega sol. Vai jogar um futebol, pega um sol. E além de tudo, nós sabemos que o sol também é benéfico. Porque através do sol a gente adquire... A gente ativa a vitamina D. Ativa a vitamina D, né? Sua opinião sobre a exposição do sol? Então vamos lá, gente. Sol queima tudo. Por que que não queimaria o nosso cabelo, né? Então eu sempre falo isso. O sol, ele também vai danificar o nosso cabelo. Então a gente precisa, e isso tá dentro do nosso cronograma capilar, a gente precisa de alguns cuidados quando a gente vai se expor ao sol. O que que basicamente o sol faz e por que que o nosso cabelo ele fica até mais claro quando a gente vai ao sol, né? O sol, ele vai destruir a melanina que tá presente no nosso cabelo. Então é por isso que o cabelo vai ficando um pouco mais fraco, porque ele vai ficando como se fosse oco dentro, ele destrói um pouco também da queratina desse cabelo. E ele vai clarear também, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados quando a gente vai se expor ao sol. Principalmente, a gente não usa protetor solar no rosto. Por que que a gente não usa protetor solar no cabelo, né? Que é o protetor térmico. A gente já tem o hábito, muitas pessoas já têm o hábito de usar protetor térmico quando vai secar o cabelo com um secador, quando vai fazer uma chapinha, um babyliss. E por que que as pessoas não têm o mesmo hábito quando vão à praia, né? Então, assim, o que que eu sempre tento indicar para os meus pacientes? Primeira coisa que sou dermatologista, né? Então, gente, eu sou sempre adepta ao chapéuzinho. Parece também que tem salão de beleza, que fala com muito conteúdo. Então, assim, eu sempre sou adepta ao chapéuzinho. Então, se o paciente puder não expor o cabelo ao sol, melhor, né? Porque a gente sabe também paciente que tem coloração, que vai mudar um pouco da cor também. Porque vai acabar ativando, vai ali tirar a melanina, então vai tirar um pouco da coloração. Então a gente oxida a cor do cabelo, então também não é bom para as pessoas que têm coloração. Então eu sempre falo, ideal é que a gente use um protetor térmico, existem hoje em dia até protetores solar mesmo para cabelo, e que a gente use também um chapéu, que a gente possa fazer um coque ali, mulher, um coquezinho e colocar um chapéu em cima. Então dessa forma a gente consegue proteger tanto quimicamente ali o fio com o protetor, quanto também a gente consegue proteger fisicamente ali com o uso do chapéu. Então a gente faz uma barreira química e física. Outra coisa que eu sempre falo também, Márcio, é sobre o uso de piscina, né? A gente sabe que o cloro é super prejudicial para o nosso cabelo. E na piscina a gente também tem sujeira, né? Muitas vezes a piscina fica ao ar livre, então a gente tem sujeira. Então, toda vez que a gente vai lá e entra com o cabelo seco na piscina, o cabelo, por estar seco, ele vai absorver muito mais esse cloro. Isso. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer para poder melhorar. Ou molhar o cabelo, só molhar o cabelo. Se você não tiver um creme, alguma coisa que seja um produto térmico, que ideal é que tenha, mas se não tiver, você pode só molhar o cabelo. E aí, quando você entra ali no cloro, você vai evitar esse excesso de cloro, porque o seu cabelo já vai estar encharcado de uma água normal. Ou então, a gente também pode fazer uma umectação antes de entrar na piscina, né? Colocar um pouco ali de um óleo de uva, um olhinho de argan nesse cabelo, não botar muito, porque senão também a gente vai acabar sujando a piscina, o dono da piscina não vai ficar muito feliz. Ou colocar um produtinho no cabelo para proteger esse cabelo do sol, que é um protetor térmico, tá? Então isso aí. E assim, de preferência, gente, se puder não molhar esse cabelo no cloro, o ideal é que não molhe. Mas se tiver que molhar, molhe dessa forma que eu tô falando.
Doutora Bianca, eu já tive várias experiências com pessoas que têm um cabelo descolorido. E ficou verde. E ficou verde. É o cloro, né? É o que você está falando, né? Porque o fio, ele tem as cutículas, então quando ele está seco, as cutículas estão abertas. Isso aí. Então o que entra, às vezes a pigmentação do cloro é uma cor azul que dá o verde. E o que a doutora Bianca está falando aqui é que nós precisamos de deixar esse cabelo com algum tipo de substância, seja ele de água, né, que vai estar hidratado, ou água é a pior das opções, né, Márcia? Assim, o ideal é que a pessoa tenha ali um produto, né? Mas se não tiver, né, não tenho, esqueci. Então molha na água antes, isso aí é diquinha de ouro. Molha na água normal antes, sem ser aquela água com muito cloro, e aí depois você vai entrar na piscina. Então é importante a pessoa que tem aquela bolsinha de praia dela, a bolsinha maravilhosa. Deveria ser obrigatório ter um produtinho ali, né? Um protetor térmico. Tem que ter, não é isso, doutora Bianca? Tem que Porque ela vai ter que ter um protetor de pele. Isso aí. E um protetor pro cabelo. E um protetor de cabelo. Isso aí. Isso é indispensável dentro da bolsinha dela. Com certeza, absoluta. E quando o cabelo fica exposto ao sol, ele despigmenta. Isso é natural, é o que a doutora Bianca está explicando aqui. É natural que o cabelo, ele despigmenta e com isso o cabelo fica com a aparência mais clara. Ou seja... Porque ele quebra a melanina, né? Ele destrói essa melanina presente no fio, né? E aí a melanina a gente sabe também que dá uma encorpada no cabelo. E é por isso que cabelo branco não é o cabelo mais rebelde. É a mesma história. Então se você queima o cabelo, você diminui um pouco a melanina, o cabelo fica mais fino, mais quebradiço, ele fica mais rebelde. Assim como o cabelo branco. Mas não se preocupe. Você não pode se desesperar em nenhum momento. Porque tem os tratamentos. Sim. Né? Sim, a gente tem que usar esses métodos aí que eu falei, que eu acho que são os mais benéficos mesmo. Usar um protetor. Tô falando depois de estragar? Os pós, claro. Né? Aí vai ter que entrar no cronograma capilar de novo. O cronograma capilar não sai da nossa vida. Não tem jeito. Vai ter que voltar à rotina de uso de cuidado em casa, a rotina ali de periodicamente no salão fazer uma hidratação mais profunda. Já vou falar sobre o cronograma, mas antes do cronograma, eu queria falar de um assunto, doutora Bianca, que é muito importante para os nossos ouvintes queridos que estão aqui nos assistindo, sobre as informações googuanas, ou seja, as informações do Google. O mal do século XXI. Que é tanta informação que a pessoa ela fica pirada. Porque ela vê ali o que pode fazer quando acontece algum tipo de situação que nós já falamos aqui, da descoloração, corte químico, e essas situações dos pós-praia, pós-piscina, o que você tem para falar sobre esse tipo de comportamento do ser humano, né? Ele, em vez de ele procurar uma pessoa indicada, uma pessoa própria, uma pessoa que está preparada... Vai procurar o Google, vai procurar a blogueira, a amiga... Né? Mas isso é uma coisa muito ruim, não é isso? É muito ruim, porque a gente vê muitas informações que não são verídicas. E às vezes é informação que não é pro tipo de problema que a pessoa está procurando. Mas isso chega a ser até perigoso, né? Eu já vi pacientes queimados com queimadura, porque por receitinha de TikTok de filtro solar caseiro, né? Como fazer um filtro solar caseiro? E aí vai pro sol e queima. Então assim, isso não é só que não vai ter benefício, pode ter malefício. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. Procurar informações que hoje em dia estão difíceis, informações de qualidade, informações de pessoas que realmente entendem sobre o assunto. E hoje a gente sabe que é difícil com essa quantidade de informação, né? Eu acho que esse mundo digital, ele veio para ajudar a gente, mas muitas vezes hoje em dia acaba atrapalhando também, porque é muita informação e pouca informação de Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu na minha cadeira já vi vários tipos de situação. Uma delas é até engraçado, né? A pessoa teve... Coca-Cola no cabelo. Não, olha essa. A pessoa chegou no salão, cabelo verde, falou, já tentei de tudo. Eu já botei café, já botei leite já botei açúcar. Falei, bom, a gente fez um cappuccino na sua cabeça. E não resolveu. E não resolveu, entendeu? Então é importante a pessoa buscar um profissional com responsabilidade, uma pessoa que tenha um conhecimento para estar ajudando ela nesse tipo de problema. Com certeza, porque muitas vezes a pessoa só está perdendo tempo, perde dinheiro, perde tudo e não resolve. E muitas vezes ela acaba piorando o problema dela, né? Que é o que a gente vê. Porque se só não resolver, tá tudo certo. E os pacientes que pioram, né? Tentando resolver o problema, eles acabam perde piorando. tempo e dinheiro também, exatamente, né? Perde tempo, dinheiro e às vezes eles arrumam alguma coisa pior.
Agora, doutora Bianca, eu queria, só para a gente fechar esse MG Talks, queria falar sobre cronograma. Cronograma é a importância de ter um cabelo hidratado, nutrido, cauterizado, com responsabilidade. Sim. E dentro dos cronogramas, dentro do salão, a gente precisa analisar cada tipo de problema. Com não é certeza, isso? porque não tem receita de bolo, né, Márcio? Não existe cronograma que vai ser igual para todo mundo. Então, assim, não vai ter receita de bolo. Primeiro que os danos das pessoas são diferentes, né? Então, assim, as necessidades de cada cabelo são diferentes. Outra coisa que é muito importante, o tempo de cada pessoa é diferente. Então, isso muito ali que eu vejo pra pele, é quando eu sempre pergunto, você faz hábito de rotina de pele? E as pessoas falam pra mim assim, não, doutora, eu não faço. Então, essa pessoa eu sei que não adianta eu tentar colocar 10 passos de manhã e de noite, porque ela não vai fazer nada. Então, é bom a gente iniciar esse cuidado. Então, eu falo assim, vamos começar um cuidado básico? E quando você tiver adaptado a esse cuidado básico, a gente aumenta, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi com uma professora minha de residência que eu nunca vou esquecer, o bom é inimigo do ótimo. Muitas vezes, a gente tentando ótimo, a gente não consegue fazer o bom, né? Então isso é muito importante. Tem que fazer de acordo com o perfil que se encaixa na vida daquela pessoa, né? Tem pessoas que não vão encaixar fazer 400 milhões de coisas. Tem pessoas que não vão encaixar ir uma vez por semana num salão. E a gente vai ter que adaptar para aquela vida daquela pessoa. A gente também não pode atrapalhar. É melhor fazer pouco bem feito do que o muito mal feito, né? O né? bom inimigo do ótimo é a frase que eu levo para minha vida. E a gente tem em nossos salões vários tipos de cliente com vários tipos de... não podemos falar patologia, mas vários tipos de... Queixas, né? Queixas ou problemas mesmo, né? E sempre surge assuntos que a pessoa ela se abre, ela fala, eu ouvi falar, eu escutei isso, eu pesquisei isso. E uma delas é uma pergunta que está muito persistente no salão. Umectação faz bem ou faz mal? Porque a umectação a gente sabe que a pessoa dorme, ela tem um tempo de consumo diretamente do produto com o couro cabeludo, entendeu? Sim. Que é o período onde ela está dormindo. A umectação faz mal pro cabelo ou não? Isso é mito ou é verdade? É mito. Eu indico até os pacientes fazerem umectação, tá? Eu gosto. É algo que Mas, doutora Bianca, é a umectação que a gente encontra no Google? Não. É a umectação orientada. Isso que é muito importante, né? Primeiro que a gente tem que identificar qual é o tipo de cabelo. Porque nem todo paciente vai precisar de umectação. E, assim, a periodicidade dessa umectação também vai mudar. Então, pacientes que têm couro cabeludo oleoso tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então, geralmente, Márcia, é muito difícil a gente dizer pro paciente, né? Toda pessoa, quando eu vou indicar, assim, publicamente, fazer uma umectação, eu sempre sugiro que o paciente não coloque ali o óleo no couro cabeludo, né? Isso é muito importante, porque as pessoas não sabem muitas vezes se ela tem couro cabeludo oleoso ou não, e pode acabar piorando alguns tipos de afecções de pele, como dermatite seborreica, que é a caspa, né, no couro cabeludo, se a gente faz essa umectação direto no couro cabeludo. E outra coisa também que é super importante, que não é do Google, a umectação, para funcionar, né, qual é o objetivo da umectação? Hidratar esse cabelo, né? Então, ali, devolver ali densidade para esse cabelo, diminuir o frizz. Então, esse é o objetivo da umectação. E para ela acontecer e de forma correta, tem que ser usado um óleo 100% de origem vegetal. Isso é muito importante, que seja puro e extra virgem, tá? Então, isso é muito importante. Então, não é qualquer tipo de óleo. O óleo mais comum que a gente fala aí é o óleo de coco, que dá pra gente fazer umectação. Porém, existem outros óleos que são melhores até que óleo de coco, como óleo de argão, óleo de amêndoas, óleo de uva. Existem vários tipos de óleos aí que a gente pode fazer essa umectação. E uma coisa que eu também acho muito interessante pra pessoa que não quer dormir, né, com esse cabelo ali, com óleo, eu sempre falo, é pra gente fazer essa umectação pré-lavagem, pré-shampoo, que aí o paciente vai usar 20 minutinhos antes no cabelo, no comprimento do cabelo, e depois ele vai lavar com o shampoo, e aí o shampoo vai acabar agredindo um pouco menos esse cabelo. Então, é importante a pessoa fazer uma umectação. Sim, né? É importante quando bem indicada, tá? E orientada, não tem que ser só indicada, tem que ser orientado. Gente, estamos chegando ao final do nosso MG Talks. Doutora Bianca, eu ficaria aqui horas, ou talvez o dia inteiro, conversando com você,
falando sobre o que a gente falou aqui. Eu acho que a gente tinha que destrinchar fazer um dia, um dia de podcast para cada assunto diferente. Mas olha, adorei. Eu estou aqui muito feliz, muito realizado, porque por detrás dessa linda pessoa existe uma história, o profissionalismo, o quanto ela leva a sério a sua profissão, a sua dedicação. Eu estou acompanhando ela há muito tempo. É uma pessoa que é muito jovem, mas parece que tem muito tempo já no mercado. Eu te agradeço pela sua presença, por participar do nosso programa aqui. E fica aqui o convite para você voltar mais vezes. Com certeza. Eu agradeço também a participação. É sempre bom a gente poder levar informação de qualidade. E quero te parabenizar também pela iniciativa, porque isso é muito bom, né? No mundo onde a gente tem tanta informação inverídica, ouvir pessoas sérias, profissionais que são aí reconhecidos no mercado, trazendo verdades, é muito bom. Gente, eu quero agradecer aqui a Davines. A Davines é uma empresa que tem um conceito moderno, se preocupando com a sustentabilidade, onde existe um clamor mundial. É uma parceira nossa italiana, tem origem dos meus pais, e eu tenho certeza que essa empresa ela se preocupa também com a beleza e a saúde dos fios. Quero agradecer essa marca que tem uma consciência, que é internacionalmente conhecida, que está fazendo a parceria conosco no podcast. Obrigado a você que nos assistiu. Você pode acessar o nosso YouTube, você pode acessar o nosso Instagram, onde é @Márcio Guadagno. Márcio, Guadagno. Um beijo para você, galera. Você que está nos assistindo.